Queridos, essa semana, na verdade seria semana passada, mas com os nossos probleminhas técnicos, nós fizemos uma transferência para essa semana, um adiamento. Nós vamos dar início a algo que a equipe pastoral tem conversado, tem sonhado junta, que é trabalhar e nos preparar para que nós possamos caminhar juntos, falando sobre aconselhamento bíblico, sobre acompanhamento pastoral, sobre cuidado da igreja, cuidado do pastor com as ovelhas, cuidado das ovelhas para com elas mesmas, né, uns com os outros. Afinal de contas, nós fazemos parte de um corpo e todas as partes desse corpo são absolutamente presentes e são absolutamente indispensáveis para o funcionamento correto das coisas. Então, nós estamos em processo de crescimento, você já deve ter percebido isso esse ano. Nós estamos acabando aí o ano, falta pouquinho para acabar o ano, né? Do jeito que a coisa passa tão rápido, vai acabar rapidinho. Mas nós temos desfrutado esse ano de crescimento, o Senhor tem nos abençoado. Não é? E eu creio, e eu sei que você também crê, o pastor Lucas também crê, que o Senhor vai continuar nos abençoando, derramando e trazendo pessoas para nós, né? Para que nós possamos cuidar delas, para que nós possamos pregar o evangelho para elas e para que nós possamos fazer parte da vida uns dos outros. Afinal de contas, quando nós deixarmos essa vida para trás, o véu se findar aqui, nós vamos estar todos juntos em uma cidade, né, chamada Nova Jerusalém Celestial. E eu não sei se você percebeu já, mas quando nós estivermos na eternidade, nós estaremos juntos pela eternidade. E aí não tem muito como escapar, porque nós vamos morar no mesmo lugar, né? Então, seremos família da fé eternamente. Então, é por isso que nós também precisamos aprender já a cuidar uns dos outros, a nos preocuparmos com a vida uns dos outros. E é verdade que é muito comum, queridos, que nós, quando falamos de cuidado, nos vem justamente a figura do pastor, né? O pastor cuida das ovelhas e as ovelhas vão vivendo a sua vida, né? Mas a verdade é que não é isso que a palavra de Deus nos traz quando nós falamos da perspectiva de igreja, principalmente do Novo Testamento. A perspectiva que a Bíblia nos traz é um cuidando do outro em tempo integral. Nós somos interdependentes uns dos outros, né? Eu dependo do pastor Lucas, o pastor Lucas depende de mim, não é o tempo todo, mas a gente vai ciclando esses relacionamentos a ponto de que nós estejamos sempre preparados para boas obras, sempre preparados para dar bons conselhos, conselhos bíblicos, claro. Nós não estamos falando de conselhos humanos aqui, não é? Mas nós precisamos estar preparados. E a única maneira é nos relacionando uns com os outros. Só que esse não é um processo simples, não é um processo tão fácil assim de ser executado, não é um sonho fácil de ser executado. E por que que não? Porque nós temos muitas atividades, na verdade, Rev Lucas, temos muitas atividades no dia a dia, nós precisamos escrever textos, precisamos trabalhar, temos rotina de trabalho, rotina de estudo, temos rotina com os filhos, eu e o pastor Lucas ainda não, mas em breve, louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Mas é importante que nós saibamos que nós não conseguimos dar conta de tudo. E isso também vale para nós, 3 pastores que estamos aqui, mais o seminarista Narciso, mais o conselho. Nós não conseguimos dar conta de todo mundo. Para cuidar bem de pessoas, eu tenho que ser bem sincero com você, nós conseguimos dar conta, assim, conta bem dada, né? Nós conseguimos acompanhar bem, por volta aí de umas 30, jogando bem para cima, assim, umas 40 pessoas no máximo. E aí nós temos 3 pastores. Contamos aí que cada um cuide de 30, nós conseguimos atender 90. Mas a nossa igreja hoje está com quase 350. Para a glória de Deus, inclusive, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas é impossível nós conseguirmos, de fato, acompanhar todo mundo, sendo só nós 3. E também nós não conseguimos transformar todo mundo em pastor, não é verdade? Até por questão de dom, até por questão de chamado, nós não conseguimos fazer isso. É um processo longo, tem muita coisa a ser feita, tem muitos recursos, tem muita coisa que precisa ser levada em consideração e a gente não consegue. Por isso, nós precisamos, e estamos sonhando com isso já há algum tempo, de nós prepararmos você, que está aí nos assistindo, para que você seja parte do aconselhamento, do acompanhamento uns dos outros. E talvez agora vocês se perguntem, mas como assim? Eu não sou pastor, não sou diácono, não sou do conselho, não sou professor, mas nós não precisamos de títulos.
na verdade? Nós não precisamos de títulos para ser conselheiros uns dos outros. Nós só precisamos de 3 coisas. Primeiro, muita oração. Segundo, conhecer a palavra. E terceiro, disposição do nosso coração, né? É só isso que a gente precisa, 3 coisas. E aí, conforme nós vamos trabalhando, nós vamos aprendendo e nós vamos crescendo. Por isso que nós estamos trazendo esse tema específico para a nossa igreja, cuidado pastoral, cuidado uns com os outros. E essa aula está totalmente baseada, né, as próximas também, que serão sobre esse assunto até o fim do ano, serão 4 ao todo, né, pouquinhas, mas isso vai servir como um curso base, um aprendizado básico para a gente, para que nós possamos então estar preparados ano que vem para desenvolver algumas atividades nesse sentido, no sentido de cuidado pastoral, no sentido do discipulado. É preciso, nós teremos necessidade disso, em breve nós vamos começar a notar isso, principalmente quando nós voltarmos ao normal, né? E aí nós vamos precisar ter essa equipe disposta, essas pessoas que vão estar caminhando juntas para cuidar uns dos outros. Você é convidado, você é essencial para esse tipo de prática da igreja, porque ela carece de você e você carece dela, né? Nós precisamos ser aconselhados o tempo todo e nós precisamos estar dispostos a cuidar uns dos outros, seja em aconselhamento, seja em oração, seja às vezes não fazendo coisas muito grandes, mas às vezes só o fato de nós chegarmos aqui na igreja e de repente compartilharmos um texto bíblico durante a semana, chegarmos aqui na igreja e ter uma equipe além dos diáconos que vai poder acompanhar as pessoas, que vai poder receber uns aos outros, né, com um sorriso no rosto. Olha, se você precisar de ajuda, Rev Lucas, eu estou disposto a caminhar contigo, né? Inclusive, vale a gente trazer um exemplo aqui. Recentemente a minha mãe começou a trabalhar esse ano e conversando com o pastor Lucas, você sabe, o pastor Lucas ainda é solteiro, no sentido, não está casado, né? Está noivo, Rev? Está noivo, né? Ainda não, né? Quase, quase noivo. Oh, Senhor, né? Mas o pastor Lucas, ele mora sozinho. E agora que minha mãe está trabalhando, eu também passo a maior parte do tempo da semana sozinho em casa. E aí, o que eu posso fazer? Posso ficar caminhando sozinho e aprendendo a viver sozinho, ou eu posso contar com o meu amigo, com o meu colega de ministério, com o pastor, que também é meu pastor, né? Além de nós sermos colegas de ministério, nós somos também pastoreando, nós pastoreamos a vida um do outro, não é? Então, nós contamos um com o outro nesses momentos, às vezes, de solidão, precisar conversar, precisar orar junto, e às vezes corremos aí um para socorrer o outro, né? Nesse sentido. Isso é cuidado pastoral, né? E não precisa de treinamento para isso. Nós só precisamos estar dispostos, precisamos estar com o nosso coração pronto a servir. Aconselhamento pastoral, cuidado uns com os outros, estar preocupado um com o outro é uma coisa muito simples. Só precisa de disposição. Na verdade, Rev Lucas, só disposição. E aí treinamento, outras coisas a gente vai adquirindo conforme o Senhor mesmo vai nos capacitando. Outra coisa que vale a pena a gente dizer é que esta aula, ou melhor, essas aulas que nós vamos ministrar, ela está baseada em um livro que tem justamente esse título. Nós vamos compartilhar esse livro nos grupos da igreja, nos links aí do YouTube, Facebook, conforme a gente vai podendo, né? O nome do livro é justamente esse, Aconselhando uns aos outros, que também é o tema da aula, ou das aulas, né, que nós vamos ministrando. E, gente, esse tema, irmãos, né, esse tema é muito importante. Ele é muito importante. E nós só começamos a ver a necessidade dele conforme nós vamos caminhando na vida eclesiástica, na vida de igreja, na vida de cristãos, né, servindo ao Senhor. Nós vamos percebendo que nós precisamos ser acompanhados, nós precisamos de ajuda, muitas vezes, né? Nós carecemos da graça de Deus para caminhar na nossa vida pessoal e nós precisamos da igreja. Afinal de contas, foi esse o método que o Senhor Jesus instituiu para que nós pudéssemos caminhar a vida cristã. Infelizmente, nós não conseguimos caminhar a vida cristã sozinhos. Se você já pensou que isso é possível, infelizmente não é. Por que infelizmente? Primeiro porque vamos combinar que viver sozinho não é uma vida muito alegre, não é verdade? A própria psicologia nos mostra que se nós temos uma caminhada muito solitária, muito sozinhos, né, nós começamos a desenvolver, inclusive, problemas, né? A nossa mente fica triste, nós podemos entrar aí em processo de depressão e outras coisas do tipo. Então, nós não podemos caminhar sozinhos.
Sem falar que caminhar junto é muito melhor. Troca de experiência, nós podemos orar uns pelos outros, podemos compartilhar experiências pessoais que nós vivemos com o Senhor, podemos compartilhar da palavra. Afinal de contas, quando nós reunimos a igreja, nós chamamos de culto público, não é? Sem culto público, não tem culto. Afinal de contas, a própria palavra nos diz isso, não é, Revi Lucas? Onde estão um reunido, tem culto. Né? Não é isso que a palavra diz? Ela diz ao contrário, né? Onde tem dois ou mais, é impossível cultuar a Deus sozinho. Recentemente teve um pastor amigo meu chamado Davi Elon, pastorei a igreja presbiteriana de Higienópolis, lá em São Paulo, e ele costumava dizer uma frase que eu gosto muito, né? Contar uma historinha que eu gosto muito, sobre quando nós falamos de corpo de Cristo. Quando a gente fala de corpo de Cristo, nós entendemos, é uma figura que o apóstolo Paulo usa para demonstrar a necessidade que nós temos de caminhar juntos como igreja, né? Um depende do outro. E aí, quando nós pensamos isso, nós sempre temos aquela, mas, poxa, talvez não precise tanto assim, ou as pessoas não precisem tanto assim de mim, né? Os pastores cuidam, o conselho cuida, então não preciso me preocupar muito, né? Então eu vou caminhar aí meio que, não vou ficar na minha, não vou me meter muito na vida dos outros, vou ser uma pessoa que fica mais na minha ali, né? E esse não é o meio mais efetivo da igreja. Não está assim, não vou dizer que está errado, mas também não está certo, né? Porque a figura que nós temos da igreja é justamente essa, caminhada uns para com os outros. Sem isso, não existe igreja. Né? Nós caminhamos então sozinhos. E sozinhos, a própria palavra de Deus vai nos dizer, né? Se eu caminho sozinho e se eu cair, ai de mim, porque quem me levantará? Quem é que vai ao meu socorro se eu estou sozinho? Não é? E a vida cristã, a caminhada cristã, ela é isso, uns com os outros. E isso é muito importante. Então ele conta a seguinte situação, né? Se nós fazemos parte de um corpo de Cristo, se nós somos um corpo, imagine que você chega na sua casa hoje, você, por algum motivo, diga, não preciso mais da minha mão. Minha mão esquerda não ajuda muito, então eu vou cortá-la fora. Tiro ela fora e eu coloco ela numa gaveta. Afinal de contas, não preciso mais dela, mas vai que um dia, né? Sei lá, de repente, acontece de precisar. Coloco ela numa gaveta e 2 semanas depois, então, eu noto que minha mão está fazendo falta, preciso dela de novo. Então eu vou lá na gaveta, abro a gaveta, pego a mão e ela vai estar super em bom estado e eu posso recolocá-la e reutilizá-la. A verdade é que se nós fizermos isso, o que vai acontecer com a mão que ficou lá na gaveta? Ela apodrece. E é verdade que isso também acontece com o nosso coração, quando nós estamos caminhando distantes da igreja. Seja no sentido de caminhar sozinhos, seja no sentido de nós não participarmos desse cuidado que um precisa ter para com o outro. E talvez você esteja se perguntando, talvez você coloque isso como uma situação possível, né? Poxa, mas se eu preciso caminhar um com o outro, poxa, eu não queria que as pessoas se metessem na minha vida, e eu também não gostaria de me meter na vida dos outros, não é verdade? Às vezes isso passa pela nossa cabeça. Né? Até para nós, o Rev Lucas vai concordar comigo, até para nós, às vezes, como equipe pastoral, fazer algumas intervenções, né? Puxar assunto com algumas pessoas que precisam de ajuda, que nós notamos durante a caminhada, precisam de discipulado, precisam ser acompanhados mais de perto, que estão passando por alguma necessidade, por algum sofrimento, por algum sentimento de perda, por algum sentimento de isolação, né? Enfim, o sentimento que a gente vai passando, por luta contra o pecado, e às vezes a gente precisa caminhar junto. Às vezes para nós é difícil, para nós mesmos é difícil, não é verdade, Rev Lucas? Para nós é difícil porque nós vamos precisar, de fato, entrar na vida das pessoas, né? E, às vezes, no começo isso é bem difícil, realmente, de se fazer. Nós pensamos 15 vezes antes de fazer isso, porque nós precisamos fazer isso com responsabilidade, com cuidado, né? Sem invadir privacidade, sem estar ali fazendo coisas que não devemos fazer, não existe limite, mas nós precisamos cuidar uns dos outros. Então, nós passamos por cima de nós mesmos, dos nossos preconceitos, sentimentos, dos nossos medos, ansiedades. Nós vamos então atrás de relacionamentos. E quando nós fazemos isso, nós crescemos, as pessoas crescem, porque nós caminhamos juntos. E juntos o Senhor derrama da sua bênção. E isso é um privilégio. É maravilhoso caminhar uns com os outros. E isso
é a caminhada de igreja. Essa é aquilo que nós devemos buscar o tempo todo, estarmos caminhando juntos. Isso é maravilhoso, não é? E isso é um processo, leva tempo, não é do dia para a noite, né? Às vezes você acha que talvez não tenha potencial, até como professores, né? Às vezes a gente pensa, poxa, eu não tenho talento para isso. Será? Às vezes talento é questão de desenvolvimento. Nós começamos, vamos aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e de repente nós estamos fazendo algo que nem sabíamos que poderíamos fazer. Eu mesmo, Rev Lucas, não sei você, mas eu mesmo nunca pensei que seria pastor. Eu achei, por exemplo, que seria designer de games. Acredite você ou não, né? Oi? Ah, o pastor Lucas achou que ia ser biólogo, olha aí. Né? O pastor Tiago fez jornalismo na faculdade. A primeira faculdade do Rev Tiago foi jornalismo. Então, nós percebemos ao caminhar que nós nem sempre estamos preparados e nem sempre é questão de momento, né? Mas nós vamos aprendendo conforme nós vamos vivendo a caminhada cristã. O Senhor vai nos dando dons, vai nos dando talentos, nós vamos desenvolvendo os talentos que nós temos, os dons que nós já temos, e aí nós conseguimos fazer coisas que, ao olhar para nós mesmos, a gente olha, puxa, eu nunca poderia ser professor de escola dominical. Será? Talvez sim, né? Assim como nós pensamos, poxa, eu nunca poderia aconselhar bem alguém. Será? Né? Eu nunca poderia ser um bom discipulador, por exemplo. Ou talvez você fale, poxa, eu nunca fui bem discipulado, eu não gosto de discipulado. Afinal de contas, conforme nós vamos vivendo a caminhada cristã, nós vamos nos deparando com várias igrejas, com vários pastores, com várias lideranças, várias formas de pensar. E muitas vezes, queridos, nós passamos por dificuldades nesse sentido, né? Nós temos irmãos aqui na nossa igreja, e hoje nós podemos dizer isso, né, que vieram de outras igrejas, inclusive presbiterianas, por muitas vezes não se sentirem cuidados, não se sentirem amados, não se sentirem prestigiados a partir do conhecimento da palavra, né? Se sentiram fora do contexto de igreja, não se sentiram parte do corpo. E encontraram, pela graça do Senhor Jesus, isso é bênção de Deus para nós podemos nos gloriar nisso, e nós devemos, então, perceber o quanto nós temos responsabilidade quanto a isso, mas irmãos vieram para a nossa igreja, porque aqui eles se sentiram cuidados, eles se sentiram parte do corpo de Cristo, de fato, eles se sentiram parte da responsabilidade de participar da igreja, e eles sentiram aquilo que nós temos de mais precioso, que é a busca do conhecimento da palavra saciado. Isso é maravilhoso, mas isso só acontece quando nós caminhamos juntos. Sem caminhar juntos, nós não conseguimos ir muito além do básico, né, de só fazer cultos. Aí também, só por isso, né, fica um negócio mecânico, fica uma coisa meio... perde a parte espiritual da coisa, né? E a nossa vida cristã, ela é uma vida espiritual. Não pode ser uma vida mecânica. E assim também funciona com o cuidado pastoral, né, e com o cuidado uns com os outros. Cuidado pastoral é o nome do tema, né, mas ele não precisa ser feito pelos pastores. E é isso que nós estamos sonhando, que ele não seja feito pelos pastores. Mas eu queria te convidar para abrir a sua Bíblia comigo, para a gente poder desfrutar um pouquinho da palavra de Deus, lá na carta de Paulo aos Efésios, na epístola, na verdade, né? De Paulo aos Efésios. Quero convidar você a abrir no capítulo 4, se você estiver aí, de repente, tomando um cafezinho durante a aula, até aconselho, eu faço isso, inclusive. Não sei se é uma informação útil, mas eu faço isso, né? Quando os pastores aqui, meus colegas, estão dando aula, eu estou ouvindo eles tomando um café. Mas eu quero te convidar, abra sua Bíblia comigo lá, Efésios capítulo 4, e o pastor Lucas vai lendo conosco, vai lendo comigo aqui. Você pode ir lendo um versículo de cada vez, e eu vou te dando a palavra, tá? Então, leia para a gente só o verso 1 por enquanto, por favor. Uhum. Diz assim: Rogo-vos eu, prisioneiro no Senhor. Paulo está falando aqui, né? E qual é o primeiro sentimento quando nós percebemos acerca do que Paulo acabou de dizer, né? Paulo está dizendo, olha, eu sou prisioneiro, mas Paulo era apóstolo. Paulo era alguém importante na caminhada cristã. E Paulo se coloca nessa posição, eu sou prisioneiro, eu sou escravo. Várias vezes nós vamos ver ele dizendo esse tipo de coisa, né? Ele se limitando
a uma condição que aparentemente é menor do que o apostolado, é menor do que a importância que ele parece ter, né? Mas isso é uma questão, e essa é a primeira lição que o livro nos traz, é uma questão de humildade. Quando nós falamos, irmãos, de aconselhamento bíblico, de aconselhamento pastoral, de cuidado, de discipulado, nós estamos falando em primeiro lugar de um sentimento de humildade. Humildade em qual sentido? Primeiro, humildade dizendo que eu preciso de pessoas para caminhar comigo. Eu não consigo caminhar sozinho, eu não posso caminhar sozinho, eu não preciso caminhar sozinho. Isso é um sentimento de humildade, principalmente na nossa época, onde as coisas são tão individualizadas, são tão cada um por si, não é verdade? A palavra de Deus nos traz muito a perspectiva de um por todos e todos por um, né? O Senhor por nós fez a grande obra, derramou sobre nós a sua graça, mandou o seu Filho, e por isso nós então podemos cuidar uns dos outros. E isso é maravilhoso, porque a partir do momento que nós entendemos que nós só conseguimos fazer as coisas dentro da caminhada cristã, dentro da perspectiva eclesiástica, da perspectiva de igreja, nós entendemos esse sentimento de humildade. Porque o Senhor Jesus fez por mim, eu consigo e preciso fazer pelos outros. A igreja ela tem 3 marcas que são assim preciosíssimas para cada um de nós. E a primeira, que talvez seja a marca maior, inclusive da nossa igreja, da IP Tarumã, né? Qual que é? Conhecimento, estudo e meditação na palavra. A palavra de Deus é o centro para nós, não é verdade? Nós caminhamos sempre numa perspectiva de melhor conhecer a palavra, buscar conhecimento bíblico. Essa talvez seja a nossa grande marca. Mas nós temos outras 2, que são de igual importância, e uma depende da outra. Por exemplo, essas 2 outras marcas são evangelismo, ou evangelização, e o cuidado uns com os outros, o discipulado. E veja que um não consegue viver sozinho sem o outro. Nós precisamos de conhecimento bíblico para poder evangelizar, senão nós vamos falar bobagem por aí. Como muitas igrejas fazem, na verdade, Revi Lucas, você que caminha bastante aí com o evangelismo, né, que tem bastante experiência com esse sentido, a gente sabe disso. Sem conhecimento bíblico, fica um negócio meio esquisito, não é verdade? E o que mais vale a gente pensar sobre isso? Eu não consigo cuidar uns dos outros se eu também não tiver um coração voltado para o evangelismo, para falar de Jesus, para pensar juntos a perspectiva do evangelho. E eu também não consigo aprender se não tiver pessoas dispostas a caminhar comigo para me ensinar. Foi assim que nós chegamos à igreja. Evangelismo, cuidado uns com os outros e conhecimento da palavra. São as 3 marcas da igreja. Uma não funciona sem a outra. É preciso as 3 caminharem juntas, assim como é preciso que a igreja caminhe uns com os outros. E é isso que Paulo nos mostra, um sentimento de humildade. Eu preciso de você que está aí me assistindo, eu preciso dos pastores, como pastores, eu preciso deles também como meus amigos, e assim como nós vamos precisando uns dos outros. E isso é um sentimento de humildade, isso é necessário. Nós precisamos reconhecer que sozinhos nós não conseguimos caminhar a vida cristã. E nós nem podemos fazer isso. Até porque nós perdemos muito, perdemos da perspectiva da igreja, nós perdemos as bênçãos que são oriundas, são advindas do relacionamento que nós temos uns com os outros. O nosso relacionamento com Cristo fica prejudicado quando nós não compartilhamos desse relacionamento uns com os outros. Não compartilhamos a experiência que nós temos de fé com o Senhor Jesus uns com os outros. Nós precisamos disso, mas isso vem com sentimento de humildade. Nós precisamos reconhecer, eu preciso do outro. Muitas vezes eu não consigo lutar contra o meu pecado sozinho, preciso compartilhar isso com alguém, e é muito difícil fazer isso. Não estou dizendo que é fácil, mas eu preciso superar a minha vergonha, a minha dificuldade, para poder pedir ajuda. Às vezes eu preciso chegar para o pastor Tiago e falar, eu não consigo lidar com isso, preciso de ajuda. Nós precisamos fazer isso também, mas nós não precisamos fazer isso só com os pastores.
Isso é muito importante. Nós conseguimos cuidar uns dos outros. Isso é maravilhoso. Mas para isso, nós precisamos dessa perspectiva de humildade. E aí sim, nós vamos conseguir crescer um passinho de cada vez no cuidado pastoral, no evangelismo e no conhecimento da palavra. No conhecimento mútuo, inclusive. Heavy, pode ler o 2 para a gente? Versículo 2 do capítulo 4 de Efésios diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse texto é maravilhoso. Ele nos dá várias dicas aqui, né? Primeiro, humildade, claro, já falamos. Segunda, longanimidade, paciência. Para caminhar uns com os outros, nós não conseguimos fazer de maneira afobada, de maneira rápida. É preciso dedicar tempo, é preciso se concentrar no outro, é preciso valorizar a vida do outro. E quando nós falamos isso, nós podemos dizer o seguinte: você se sentiria feliz, se sentiria honrado, agradecido, se sentiria bem em um lugar se você não fosse valorizado? Nós gostamos disso. Faz parte do nosso ser, da nossa humanidade, é intrínseco de nós. Nós gostamos de ser valorizados, de sermos respeitados, de sermos cuidados. E tanto isso é verdade que nós pedimos isso. Às vezes é até inconsciente. Nós, às vezes, precisamos de cuidado e nós não conseguimos pedir isso de maneira eficiente, né? De maneira assim, direta. Eu preciso disso. Mas às vezes o nosso semblante. Às vezes você veio para a igreja com uma expressão triste, com uma expressão cansada, talvez. E talvez o seu coração estava cheio de, puxa, seria tão bom se alguém notasse. Mas eu não vou falar. Né? E nós precisamos aprender a falar dos nossos problemas. Precisamos aprender a contar aquilo que a gente precisa. Porque aí nós temos uma perspectiva de saber que nós podemos contar com as pessoas. Podemos saber que nós podemos contar com Deus. Isso a gente já sabe. Não é? Deus não abandona, não nos deixa jamais. Ele está sempre atento às nossas necessidades, sempre cuidando de nós. Mas nós também temos essa responsabilidade de cuidar uns dos outros. E nós nos sentimos valorizados quando somos cuidados. E nós também temos essa perspectiva de cuidar uns dos outros para que os outros também se sintam valorizados. Isso é uma troca. Isso é parte do nosso relacionamento. E isso é maravilhoso, porque isso cria oportunidades de nós resolvermos problemas da nossa própria vida, aprendendo um com o outro. E nós conseguimos então ter essa perspectiva de que, a partir do momento que eu cuido de uma pessoa, eu também posso e vou ser cuidado vou ser cuidado também. Agora, a palavra de Deus nos diz isso. Tudo que você quiser que alguém faça para você, faça você também, ou esteja disposto a fazer pelo outro. Se nós queremos ser cuidados, se nós gostamos, se nós apreciamos ser cuidados, nós precisamos também cuidar uns dos outros. E nós precisamos fazer isso com paciência, com longanimidade e com humildade. Nós só conseguimos cuidar uns dos outros, irmãos, a partir dessa última palavrinha do versículo 2, em amor. Nós precisamos amar uns aos outros. E às vezes, quando nós falamos sobre a palavra amar, nós estamos sempre, o nosso coração liga o amor a um sentimento. Mas amor não é sentimento. Muitos sentimentos estão envolvidos em um relacionamento de amor. Mas amor, a palavra amor aqui não é sentimento. Eu não preciso sentir amor pelo pastor Lucas para poder caminhar com ele. Eu preciso simplesmente amá-lo. E a partir do momento que nós entendemos que amor não é sentimento, fica muito mais fácil, porque eu não preciso gostar do pastor Lucas para caminhar com ele. Muitas vezes, e vê se você concorda aí comigo, muitas vezes nós caminhamos um com o outro, na perspectiva de, poxa, mas eu não gosto do fulano, eu não tenho intimidade com o fulano. Não precisa. Porque o amor, ele não pressupõe nós gostarmos, nós termos intimidade. O amor é uma questão de relacionamento com Cristo. Veja só, Cristo nos ama a partir do momento que nós somos pecadores. Veja, imagine se o Senhor Jesus, ele tivesse esperado sentir amor por nós para vir até a cruz,
para fazer a obra redentiva. Nós estaríamos esperando até hoje. Mas o Senhor, Ele não sente amor, Ele decide amar. E essa talvez seja a maior característica do amor, nós decidimos. Amor não é sentimento, é uma decisão racional, eu decido. Eu decido a partir do momento que eu entendo o que Cristo fez por mim. A partir disso, eu decido, eu preciso, eu vou amar as pessoas. Mas isso não é uma perspectiva que vem de nós. É uma perspectiva que só pode vir a partir do momento que nós temos fé no Senhor Jesus. Eu creio em Jesus, eu entendo o que Ele fez por mim e eu consigo fazer pelos outros. Se eu não tenho um relacionamento de amor com o Senhor Jesus, eu não consigo ter um relacionamento de amor com o próximo. É impossível. Porque o nosso relacionamento só estaria baseado em sentimentos, em razões humanas. Mas quando nós falamos da perspectiva de Cristo, quando nós falamos da perspectiva de igreja, quando nós falamos da perspectiva bíblica, nós estamos falando de uma perspectiva que vem de Cristo. E aí nós conseguimos fazer independente do nosso sentimento. Eu não preciso gostar de alguém para caminhar com essa pessoa. Eu não preciso gostar de alguém, ter intimidade com alguém para poder orar com essa pessoa. Inclusive com o sentimento de que realmente eu quero que Deus abençoe a vida dela. Não preciso. A caminhada cristã não pressupõe sentimento da nossa parte. Ela pressupõe uma decisão racional da nossa vontade. A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, nós conseguimos isso como uma capacidade. Isso é dom. Isso é um talento que o Senhor nos dá. Nós só conseguimos fazer isso quando nós cremos em Jesus e caminhamos com Ele. Sem caminhada com Jesus, Heavy Lucas, nós não conseguimos caminhar com os outros. Verdade ou mentira? Verdade. Patrick, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade. Nós temos a participação da nossa querida irmã Maureen, e ela lembrou a gente algo interessante. Ela diz assim: ser humilde como João Batista, quando disse, é preciso que eu diminua para que ele cresça. E o irmão Kleuber coloca aqui, para colocar isso em termos atuais, precisamos exercitar vulnerabilidade, tirar as máscaras e nos mostrar quem realmente somos. E a irmã Sarai complementou: verdade, Kleuber, é preciso sinceridade e basear-se somente pela graça do Senhor. E se o pastor me permite aqui o comentário, eu acho muito interessante esse ponto da vulnerabilidade. Justamente porque a gente tem a sensação de que a gente pode cuidar um do outro na superficialidade, só perguntando, e aí, tudo bem? E aí vem a resposta social, tudo bem, e você? Ah, tá tudo ótimo, graças a Deus. E a gente fica nessa camada da superfície que não produz muito, né? Uhum. Assim como cumprimentar alguém no ponto de ônibus pode trazer uma alegria, mas ela também não configura cuidado real com alguém, né? E quando a gente fala desse cuidado, precisa dessa vulnerabilidade, dessa abertura, que ela vai crescendo com a confiança. Eu acho um ponto bem interessante mesmo quando a gente fala de cuidado mútuo, né? A humildade aqui, que foi a Maureen destacando, e a vulnerabilidade, nosso irmão Kleuber. Uhum. Deixa eu contar uma experiência pessoal, irmãos, para vocês. Há algum tempo atrás, foi mais ou menos ali em 2016, os irmãos conhecem a filha do presbítero Norton, eu não sei se todos sabem, mas ela tem a mesma dificuldade que a minha mãe tem, ela é celíaca, a minha mãe também é, mas a minha mãe descobriu isso quando ela já estava mais velha, né? E ela chegou a um ponto de estar intoxicada com essa situação, né? E quando ela chegou nesse ponto, aconteceu que ela começou a ter muitos problemas de saúde gravíssimos, assim. A minha mãe ficou mais ou menos uns 50, 60 dias internada no hospital. E quando ela chegou no hospital, a minha mãe é baixinha, para quem conhece, ela é bem baixinha. E ela sempre foi meio magrinha, depois a gente descobriu que era justamente por causa disso, né? E quando ela chegou no hospital, ela estava tão mal que ela, assim, tem uma média de peso ali de mais ou menos uns 45 quilos, mas ela chegou no hospital com 27. Então ela estava bem mal, já com uma anemia extremamente profunda, com problemas de saúde bem graves, e os médicos não conseguiam descobrir exatamente o que ela tinha. E aí ela internada no hospital, eu ia para a igreja, e eu não conseguia, tenho que confessar, eu não conseguia ser muito pastor nessa época. Né? Eu ainda não era, ainda estava no processo de licenciamento, eu estava trabalhando no Lar Hermine ainda como capelão, e eu chegava na igreja, meu único sentimento era justamente esse, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém converse comigo, mas eu mesmo não tinha essa perspectiva de
me abrir com os outros, não conseguia fazer isso, né? E uma vez eu lembro que eu fiz isso, eu estava muito triste, muito decepcionado assim com muita coisa. E aí eu cheguei na igreja e me perguntaram, né? Pastor, você está bem? Aliás, pastor não, né? Agora eu acostumei a me chamar de pastor, né? Mas falaram, Patrick, você está bem? Eu falei, não, eu não estou bem. E aí a pessoa não me deu bola, ela simplesmente falou assim, mas logo passa, né? Deus abençoe. E eu fiquei arrasado. Eu fiquei extremamente magoado com aquilo. Porque eu me dispus, eu me abri, eu trouxe a minha vulnerabilidade, me dispus a isso, né? Me dispus a abrir a um cuidado e eu não recebi esse cuidado. E muitas vezes, Rev. Lucas, a gente tem essa perspectiva, como eu falei no começo, né? Nós temos muitos irmãos que vieram de outras igrejas que talvez passaram por situações semelhantes. Né? E talvez você mesmo que está nos assistindo possa ter passado por situações semelhantes, em momento que você precisava ou que você se abriu e não caminharam com você. Né, não se dispuseram de fato a caminhar com você. Mas como eu disse, isso é uma caminhada que leva tempo. Nem todo mundo está preparado para caminhar com isso, porque muitas vezes a gente não acha necessário. Né? Eu não perguntei para o pastor, eu não falei que eu não estava bem para o pastor. Foi para o membro comum da igreja, talvez ele não tivesse preparado. E eu fui aprender isso depois. Né? E depois, aí, né, destituir a minha mágoa do coração. Mas muitas vezes nós não estamos prontos. E é justamente para evitar este problema que nós estamos estudando esse tema. Porque nós não queremos que isso aconteça com a nossa igreja, com você, comigo também. Nós queremos ter uma igreja que caminhe uns com os outros, para que, ao ponto de que, às vezes, eu, pastor Lucas, pastor Tiago, o seminarista Narciso, o conselho da igreja não vai conseguir estar ali naquele momento que você precisa. É impossível para nós caminhar com 350 pessoas para mais, não é? Não conseguimos fazer isso, não conseguimos estar dispostos para todos o tempo todo. Por isso nós precisamos desse grupo, dessas pessoas que estão. Né? Que você saiba que você pode chegar aqui na igreja e falar, poxa, hoje eu não estou bem. E ter alguém que vai te recepcionar, que vai caminhar com você, que vai orar com você, que vai procurar soluções dentro da palavra de Deus. E isso é muito importante, porque nós não queremos soluções humanas aqui. Nós não queremos caminhar a partir do momento que nós temos da forma, né, de caminhar com a perspectiva. Eu vivi isso, talvez se você fizer isso, você vai conseguir. Não, nós não queremos isso. Nós queremos caminhar dentro do que a palavra de Deus nos diz. E eu posso ousar aqui, irmãos, dizer o seguinte: a palavra de Deus tem resposta para absolutamente qualquer problema que a gente possa enfrentar. E talvez essa seja uma postura bem ousada, né? Uma posição teológica bem ousada, mas eu acredito piamente nisso. A palavra de Deus tem resposta para absolutamente tudo que nós vivemos. Você tem problema no trabalho? A palavra tem resposta. Você tem problema no casamento? Tem resposta. Problema com os filhos, problema com os pais, se você tem dificuldade de relacionamento, se você passa por um problema de saúde, se você tem um problema de solidão, ansiedade, qualquer problema, qualquer situação da nossa vida, existe resposta dentro da palavra. E a única coisa que nós precisamos é da suficiência da palavra de Deus para as nossas vidas. Ela é suficiente para nós. Ela contém toda a palavra de Deus. Por isso, nós temos absoluta convicção de que a partir do momento que nós conhecemos a palavra, a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, nós podemos trazer experiências não da nossa parte, não experiências pessoais, que são importantes também, ajudam, né, na contextualização, mas nós precisamos ter em mente isso, trazer sempre a perspectiva do cuidado a partir da palavra. É a partir da palavra que nós conseguimos fazer isso. E nós só conseguimos ministrar a palavra a partir do momento que nós cremos nela. Se nós não cremos nela, se nós não temos um relacionamento com a palavra, um relacionamento com o Senhor Jesus, a resposta sempre vai ser essa, né? Bom, eu sei que Deus vai te abençoar, mas eu não consigo fazer isso, né? Eu não consigo caminhar com você. A verdade é que nós conseguimos, nós podemos e nós precisamos. Mas para isso, nós precisamos de fato crer no Senhor Jesus e buscar muito conhecimento da palavra. E isso nós temos de sobra, né? Aqui na nossa igreja nós podemos nos gabar disso, frente a outras igrejas.
Eu e o pastor Tiago viemos de outras igrejas, temos conhecimento, o pastor Lucas também, do Sínodo de Curitiba, e nós podemos ter certeza, nós caminhamos muito bem, muito profundamente em conhecimento da palavra. Isso é um tema recorrente das reuniões do conselho, isso é um tema recorrente das reuniões de equipe pastoral, uma preocupação nossa, tanto que quando nós vemos que o negócio talvez não esteja assim muito próximo da palavra, a gente já fica meio desesperado, já marca a reunião, nós precisamos disso, precisamos ver isso, nós precisamos pensar nesse tema, nisso daqui, porque nós temos essa valorização pelo conhecimento da palavra. E isso é muito importante. Sem conhecimento da palavra, sem intimidade com a palavra, sem ter intimidade com Cristo, nós não conseguimos caminhar uns com os outros. Nós não conseguimos nos dispor a essa caminhada, porque isso é uma questão de disposição, é uma questão de suportar uns aos outros. A palavra suportar ali é justamente essa. Nós precisamos, podemos até colocar como duas opções ali. Suporte no sentido de que eu preciso aguentar a caminhada uns com os outros, da mesma forma que as pessoas vão aguentar a caminhada comigo, mas da mesma forma nós podemos colocar a palavra suporte como suporte. Eu não consigo caminhar sem o suporte de você que está me assistindo. Você não consegue caminhar sem o suporte de nós, pastores, de nós conselhos, de nós uns com os outros, nós crentes. Não é? Antes de ser pastor, eu sou crente. Na verdade, Rev. Lucas, nós somos cristãos e nós precisamos de você. Muitas vezes nós aqui chegamos cansados. Não é? Às vezes nós, o maior cuidado, Rev., talvez você concorde comigo, o maior cuidado que o pastor precisa da igreja talvez seja de não tornar o ministério pastoral algo mecânico, uma profissão. E isso é um peso muito grande para nós, porque isso acontece. Muitas vezes o ministério pastoral ele se torna um ministério que está mais baseado na relevância do trabalho, né, de ser uma profissão. Eu preciso pregar hoje, mas talvez eu não consiga fazer isso de maneira eficiente, porque eu estou pensando só, eu preciso, é uma obrigação, né? E isso é difícil. Pela produtividade, né? Sem significado. Né? Sem significado. Esse é um problema que nós caminhamos, e nós precisamos da igreja para nos ajudar nisso, para lembrar o nosso ministério que o nosso ministério ele é espiritual, ele não é um ministério mecânico. Nós precisamos de vocês para isso, e nós vamos caminhando junto nas necessidades que nós temos, né? Nós temos pessoas que têm necessidades físicas aqui na igreja, necessidades no sentido de saúde, precisam de acompanhamento, de cuidado, de uma palavra de conforto, né, de força, de encorajamento. Nós temos pessoas que têm dificuldades talvez no casamento, pessoas que lutam, e nesse caso somos todos nós, lutam contra o pecado. E aí, nessa parte especificamente, nós temos uma dificuldade muito grande de confessar os nossos pecados. E a palavra de Deus traz isso como uma regra, quase. Não é uma regra, mas ela traz quase como se fosse, né, uma perspectiva de regra. Confessai os vossos pecados. A carta de Tiago nos diz exatamente isso. Confessai os vossos pecados a fim de que vocês sejam curados. Olha que coisa incrível isso. Se nós confessamos os nossos pecados, nós conseguimos apoio uns dos outros para sermos curados. Isso é maravilhoso, isso é uma perspectiva extraordinária. Mas muitas vezes nós não conseguimos ter isso, porque muitas vezes nós trouxemos o nosso pecado e ele foi tratado não da perspectiva bíblica, mas muitas vezes da perspectiva humana, da perspectiva de uma disciplina que não é bíblica, de uma disciplina pesada, rígida, que é baseada mais na questão humana, no sentido de que isso não é bom para a caminhada cristã, né? Isso não é bom para a igreja, isso não é bom para a nossa visão, isso não é bom para o nosso ego, isso não é bom para tantas coisas, mas não trazer a perspectiva de nós vamos caminhar em disciplina, mas não a disciplina no sentido constitucional, mas a disciplina no sentido de vamos caminhar junto, vamos confessar o pecado uns aos outros e nós vamos encontrar suporte para lutar contra o pecado, na vida do outro. E aí nós conseguimos lutar melhor contra o pecado. Às vezes nós lutamos errado contra o pecado porque nós lutamos sozinhos. Nós não conseguimos vencer essa dinâmica porque nós lutamos sozinhos. E nós precisamos uns dos outros. Eu preciso confessar o meu pecado. Tem coisas que eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso de ajuda, né? Assim como cada um de nós precisa dessa ajuda. E isso vem com relacionamento
uns com os outros. Nós erramos, irmãos, é verdade, né? Se você parar para pensar aí, quantas vezes pessoas te deram conselhos que não te ajudaram, pessoas caminharam com você da maneira errada, pessoas foram desleais com você, às vezes você confiou em pessoas e elas quebraram a sua confiança, elas te machucaram, elas te magoaram, quebraram seus sentimentos, trouxeram perspectivas humanas para tentar resolver o seu problema, e isso não resolveu, isso te trouxe mágoa, isso te trouxe dor, desconforto, isso fechou o seu coração para o cuidado pastoral, fechou o seu coração para você receber cuidado das pessoas e fechou o seu coração para você dar cuidado. Mas eu quero te convidar para que você, na perspectiva agora diferente, de caminhar em amor, de aprendermos juntos, porque isso é um aprendizado juntos, aprendermos juntos a caminhar uns com os outros, para que nós não precisemos, e para que nós estejamos fora da sujeição de precisar passar por isso de novo, de poder procurar um pastor, de procurar um presbítero, procurar um diácono, procurar o nosso professor de escola dominical, procurar a pessoa que senta do nosso lado na igreja, seja ela da nossa família ou não, e nós podemos caminhar juntos nessa perspectiva de cuidado. Eu cuido de você, você cuida de mim, e nós vamos cuidando uns dos outros. É claro que para isso nós precisamos de uma perspectiva de grupo, né? Nós precisamos ter pessoas preparadas para isso, para caminhar de maneira mais específica, não é verdade? Tem problemas que a gente não consegue resolver de maneira simplista, né? De maneira só com a caminhada ali do dia a dia, em oração e tudo. Nós vamos precisar passar a situação adiante, né? Tem coisas que só o pastor Lucas consegue resolver. Tem coisas que só o pastor Tiago consegue resolver. Não porque ele pode, não porque nós podemos, não porque nós somos merecedores assim de um conhecimento a mais, mas porque nós passamos por isso, porque nós temos algum conhecimento a mais que o outro não tem, né? E a partir disso nós conseguimos caminhar uns com os outros. Eu quero, Rev Lucas, contar uma coisa que eu passei no seminário. Só antes me dá o tempo, por favor. Nós estamos às 10 horas e 52 minutos. Falta pouquinho já. Então, eu queria compartilhar um negócio no seminário que é muito importante para nós. Enquanto eu estava na FATESUL aqui, nós tivemos uma aula uma vez de cuidado pastoral, justamente de aprender essa dinâmica do discipulado, de como caminhar com os irmãos, como produzir bons relacionamentos, enfim, né? E aí, a pessoa que estava nos ensinando, o nosso professor, ele trouxe uma seguinte questão para a nossa turma, né? Ele trouxe o seguinte: nós só podemos caminhar uns com os outros a partir do momento que nós temos experiência com aquilo que nós estamos aconselhando. Então, por exemplo, você é casado, né? Vou trazer a questão mais simples, você é casado. Então, eu e o pastor Lucas não podemos caminhar com você, porque nós não somos. Seria essa a perspectiva que esse professor nos trouxe. E um colega muito sábio, mas também um tanto quanto fanfarrão, um tanto quanto brincalhão demais, talvez, mas ele trouxe essa perspectiva que mudou um pouco dessa forma de pensar do nosso próprio professor. Ele trouxe o seguinte: professor, né? Que no caso era um pastor. Se isso é verdade, então, se chegar uma pessoa que é homossexual na minha igreja, eu só vou poder caminhar com ela se eu for homossexual? E a verdade é que não é, né? Nós podemos caminhar uns com os outros independente da nossa experiência pessoal. Porque o que vale, irmãos, não é a nossa experiência pessoal. E nesse caso, tanto eu quanto o pastor Lucas, podemos caminhar com você que é casado. Inclusive, caminhamos com alguns casais, na verdade, Jeff. E por que nós podemos fazer isso? Por que a gente consegue fazer isso? Porque nós não trazemos a nossa experiência pessoal. Não, o que importa não é a nossa experiência pessoal. O que importa é o conhecimento da palavra de Deus. Essa é a nossa experiência. É a palavra. Fora da palavra, o conhecimento é de cada um. A perspectiva, ela é inclusive relativista. Aquilo que vale para mim, aquilo que vale para o pastor Lucas, não vale talvez para você. Da mesma forma que vale para mim, não vale para o pastor Lucas, ou que vale para o pastor Lucas, não vale para mim. Porque é uma perspectiva pessoal. Então, eu queria te desafiar a isso, a pensar cuidado bíblico nessa perspectiva nova. Que talvez muita gente não caminhou com você, que talvez até aqui você não teve essa experiência, não conheceu, mas é o que nós queremos trazer, é o nosso sonho para a igreja do Tarumã.
trazer essa perspectiva, nós caminharmos uns com os outros, na perspectiva de eu dependo da palavra de Deus e não da minha experiência pessoal. Porque se nós dependermos realmente da nossa experiência pessoal, a gente não vai conseguir ir muito longe. Nós vamos tornar o cuidado, inclusive pastoral, um cuidado relativo. E um cuidado muito, assim, os casais da igreja só vão poder caminhar com o pastor Tiago, né? As crianças só vão poder caminhar com o pastor Lucas, porque é ele que tem experiência nesse sentido. Na verdade, eu só vou poder caminhar com pessoas que sofreram de vulnerabilidade social, porque essa é a minha experiência lá com o Lar Hermínia, né? Então, não dá para caminhar assim. Nós não conseguimos fazer isso. A nossa caminhada ela precisa ser sempre de cuidado uns para com os outros, de responsabilidade, de desejar o melhor para a pessoa que está do nosso lado, para a pessoa que está na nossa igreja, né? De modo a pensar que a pessoa que está do nosso lado depende de nós, e nós dependemos dela. Isso é um sentimento de humildade, no comecinho lá. E nós caminhamos uns com os outros, não na perspectiva de experiência, de troca de experiências. Mas eu só vou poder procurar o pastor Tiago, por exemplo, porque vamos supor, né, eu tenho um problema com o filho, por exemplo, né, uma questão que eu preciso aprender, talvez, a lidar com meu filho e tal. Eu só posso procurar o pastor Tiago, porque eu e o pastor Lucas não temos filhos. Essa não é a perspectiva bíblica, porque a palavra de Deus é igual para todos. O mesmo conselho que o pastor Tiago pode te dar, eu e o pastor Lucas também podemos. O mesmo conselho que eu, o pastor Lucas, o pastor Tiago podem te dar, na perspectiva de criação de filhos, é o mesmo conselho que você pode dar, porque nós não damos a experiência pessoal, nós damos o conhecimento da palavra de Deus. E esse conhecimento é igual para todos. Ensina a criança no caminho que deve andar e ela não se desviará dele quando crescer. Isso não é para os pais, isso é para todos nós. Tanto que nós, Rev Lucas, batizamos as crianças. Por quê? Para que elas sejam salvas já na infância? Não. Nós batizamos as crianças porque nós entendemos que a responsabilidade de cuidado não é só dos pais, mas é minha e do pastor Lucas e sua, que não tem nada a ver com aquela criança. O ministério infantil, como nós falamos no começo, precisa de professores. Mas nós, professores, né, nós que vamos ajudar no ministério infantil, nós não vamos compartilhar da nossa experiência pessoal. Nós vamos compartilhar da palavra de Deus. E esse conhecimento é igual para todos. Pode falar. É bem interessante essa colocação que você faz sobre a questão da experiência, a palavra, né? Principalmente eu e você que somos pastores jovens, né? A gente se depara com situações que realmente a gente não viveu e talvez ainda demore muito para viver, e algumas que a gente sequer vai experimentar, né? Mas eu sempre coloco isso quando eu vou aconselhar, principalmente quando eu vou aconselhar casais. Eu não venho falar aqui de mim, eu venho falar aqui da palavra de Deus. E a verdade da palavra de Deus, ela é verdade na boca de quem for. Mas a gente percebe, então, que para ser um bom conselheiro, eu não preciso ser pastor. Para ser um bom conselheiro, eu não preciso ser necessariamente experiente, mas eu preciso ser maduro na palavra. Isso. Eu preciso ter maturidade espiritual. Então, o que leva a gente a ser um bom conselheiro, apto a aconselhar, como o pastor já está dizendo, né, é mergulhar na vida com Deus. E na medida que eu sei a respeito de Deus, eu sei a respeito, né, eu recebo dele, né, pelo Espírito Santo, sabedoria para aconselhar. Isso é muito maravilhoso, né? A gente poder falar de coisas que a gente não viveu, mas falar com propriedade, porque a gente fala daquilo que Deus sabe. E Ele sabe todas as coisas, né? Então, é muito legal isso. E isso mostra que o aconselhamento está mais disponível do que parece, porque a gente sempre acaba restringindo a uma classe de pessoas que tem uma formação, que tem um Rev na frente do nome, né? Mas isso pode ser aberto a muito mais pessoas, justamente porque na medida que eu tenho maturidade, eu sou apto para aconselhar bem pessoas. É verdade. Sabe uma coisa legal, Rev? Quando a gente fala, por exemplo, de aconselhamento, né, a gente pode pensar na perspectiva de uma criança, ela pode aconselhar. A partir do momento que às vezes uma própria criança chegar para um pai ou chegar para qualquer um de nós aqui da igreja e falar, olha, a palavra de Deus diz que a gente não pode mentir, ela está aconselhando, ela está cuidando da gente, né? E é um conhecimento que todo mundo tem, mentir é pecado, quem mente é filho do diabo, não é verdade? E uma criança sabe disso, as crianças sabem disso, e elas podem, a partir do momento que elas sabem disso, compartilhar isso conosco.
e nós compartilhamos isso com os outros também, né? Uns com os outros. Então, cuidado, queridos, por mais que a gente fale cuidado pastoral, não é? O cuidado pastoral, ele é um cuidado pastoral porque é a medida que eu tenho do cuidado pastoral que eu recebo do grande pastor, do pastor que é o Senhor Jesus. Ele me dá o cuidado pastoral e a partir desse cuidado dele, eu também consigo cuidar de outros com autoridade, porque a autoridade não é minha, o conhecimento não é meu, a experiência não é minha, a experiência é toda retida na palavra de Deus. Por isso que ela é sempre atual, ela nunca falha, ela é suficiente, ela cura, ela transforma, ela repara corações, repara sentimentos, repara perspectiva, repara sonhos. Ela consegue reconstruir absolutamente tudo, porque ela não depende de nós, ela depende da autoridade do Senhor Jesus. E Ele é o Senhor da palavra, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o grande pastor, Ele é o Senhor da minha e da sua vida. Nós dependemos dEle e por isso nós conseguimos cuidar bem uns dos outros, independente de experiência, independente de conhecimento, de qualquer coisa. O que a gente precisa é exatamente isso, mergulhar na vida cristã, mergulhar na palavra de Deus. E isso a nossa igreja tem de sobra, né? Nós queremos isso, nós desejamos isso com afinco, conhecer a palavra de Deus, para que nós possamos, a partir disso, cuidar uns dos outros. Esse é o nosso sonho, o sonho da equipe pastoral, é o sonho da nossa igreja nesse sentido, né? Nós queremos criar essa cultura, não é um grupo, apesar de que talvez a gente acabe criando um grupo aí de pessoas para um treinamento mais específico, enfim, mas nós não queremos criar um grupo, nós queremos criar uma cultura onde um acolhe o outro de acordo com as suas necessidades, e nós fazemos isso com base na palavra de Deus e não na experiência pessoal. Por isso nós podemos falar sobre pecado, nós podemos confessar pecado, porque a partir do momento que eu creio na palavra de Deus, algum irmão chega para mim e fala, poxa, eu tenho esse pecado e eu preciso de ajuda. Eu não vou julgá-lo, o pecado dele. Eu não vou tratar o pecado dele como algo ruim, como algo terrível, como algo abominável, como algo humano, que fere talvez algum sentimento humano, alguma perspectiva da igreja, mas eu vou tratar a partir da palavra de Deus. Eu vou acolher aquele irmão e trazer o que a palavra diz, né? Olha, a palavra diz isso, isso, isso e isso, e nós vamos caminhando até que esse irmão, essa irmã possa se sentir à vontade para dizer, poxa, eu venci esse pecado, eu consegui superar essa situação. E isso é maravilhoso. Patrick, temos mais uma participação bem interessante aqui, do nosso irmão Kleuber, mais uma vez contribuindo. Obrigado, meu irmão. Ele traz uma questão bem prática e super importante na questão do aconselhamento e da ajuda mútua, né? Ele escreve assim, ó, falamos ajudar e isso pode assustar a nós, leigos, mas na grande maioria das vezes quem precisa de ajuda precisa apenas ser ouvido. Precisa desabafar, nem sempre precisamos de habilidades para ajuda. Não precisamos de habilidades especiais, precisamos ouvir, dar tempo. Verdade. Obrigado, irmão. Essa é perfeito. Teve uma vez, uma pessoa chegou no gabinete pastoral, não era eu o pastor, mas eu estava na igreja nessa época, não era aqui, né? Foi na igreja que eu estava antes, e uma pessoa ela chegou e tal, e ela sentou na frente do pastor, começou a chorar e tal, e falou, meu problema é esse. Ela chorou, e no fim das contas, o pastor que estava lá, ele nem disse nada, ele não falou assim, não, olha, vamos tentar isso, tentar aquilo. A própria pessoa olhou e falou, nossa, eu precisava tanto disso, foi tão bom. Né? E às vezes é isso mesmo, a gente precisa desse tipo de ter alguém para nos ouvir. E eu quero terminar dizendo uma frase que eu gosto muito de dizer quando a gente fala sobre conhecimento, como cuidado pastoral, que é a seguinte, quando nós estamos na perspectiva de igreja, nós temos esse mecanismo, né? Como o próprio pastor Lucas falou no começo, mecânico, a gente chega, oi, tudo bem e tal, e a pessoa assim, tudo bem e tal. Eu costumo trazer uma perspectiva nova para a gente pensar, que é a seguinte, nunca pergunte para alguém se essa pessoa está bem, se você não estiver disposto a caminhar com ela, se ela te disser não. Nunca pergunte para alguém se a pessoa está bem, se você não estiver disposto a caminhar com ela, se ela te disser que não está bem. Essa é uma perspectiva de amor, porque quando eu pergunto, você está bem? Eu quero saber se você está bem. Eu quero saber como você está, eu quero saber das suas histórias, eu quero te ouvir realmente. Né? Às vezes a gente só, aquela correria do dia a dia,
a gente vai falando, né, poxa, oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo. Mas quando a gente fala isso, a gente realmente quer, o desejo do nosso coração é saber mesmo, poxa, eu estou bem, nossa, essa semana eu recebi uma promoção, glória a Deus por isso, e a gente se alegra com os que se alegram, e às vezes a pessoa chega, não, poxa, essa semana eu não estou bem. Então eu quero te encorajar a isso, quando você encontrar pessoas que você vai confiando no meio do caminho, na caminhada cristã aqui na igreja, você pode se abrir para falar, poxa, hoje eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Você pode caminhar comigo? Você pode orar por mim? Não é pecado pedir oração, irmãos. Não é pecado caminhar uns com os outros, né? Não é nada errado. E essa é a perspectiva bíblica. Nós caminhamos uns com os outros. E conforme nós vamos caminhando uns com os outros, nós vamos sendo curados pelo Senhor Jesus, agindo em cada um de nós, através da sua palavra. Irmãos, está um cheiro de churrasco aqui nessa igreja, que é extraordinário. Então eu vou encerrar a aula por aqui. Mas antes eu quero orar por você e quero te encorajar. Nessas próximas aulas a gente vai continuar no capítulo 4 de Efésios. Hoje nós vimos 2 versículos apenas, falam bastante, mas nós vamos continuar nisso. Nós vamos disponibilizar o nome do livro, o autor para você, caso você queira dar uma lida no livro que nós estamos lendo, ter esse conhecimento, esse conteúdo para você. É um livro curtinho, irmãos, tem menos de 40 páginas porque é frente e verso, né? Mas ele é bem pequenininho, bem curtinho, então você lê rapidinho. Eu leio ele em 10 minutos, pra você ter uma noção, mas eu escuto, né? Então para mim é mais rápido. Livro, o autor, mas eu leio ele em menos de 10 minutos, então é bem rapidinho mesmo. Nós vamos disponibilizar, você pode acompanhar as aulas junto com o livro, você pode, tem perguntas, tem umas provinhas no final dele, você pode responder e ver como que estão, né, os seus conhecimentos ao final daí de cada aula, ao final de todo esse processo que a gente vai caminhar. E esse é um processo que começa nessa aula de escola dominical, mas ele nunca mais vai acabar. É um processo eterno que nós vamos desenvolver e caminhar uns com os outros nessa perspectiva, enquanto nós formos igreja, né? Não importa se nós estamos aqui no Tarumã ou se nós estivermos em outra igreja. O presbítero Norte, por exemplo, caminha conosco, nosso presbítero, mas está lá em Pato Branco nesse momento, né? E isso não nos impede de cuidar uns dos outros, né? Isso é maravilhoso, porque a igreja não depende de nós exclusivamente, nós somos parte dela, nós somos fundamentais no sentido da caminhada cristã, mas a igreja depende de Cristo, nós dependemos de Cristo, e por isso nós conseguimos fazer tudo, porque nós dependemos do Senhor, é Ele que nos capacita. Vamos orar, irmãos?